Bom, vamos resolver esse exercício aqui da tutoria 4.6 de Franco Brunetti. Dado o dispositivo da figura, calcular a vazão do escoamento da água no conduto. E aqui os dados. A gente pode ver aqui que está sendo realizada uma tomada de pressão dinâmica. Sempre que você vê isso, tente aplicar Bernoulli aqui, envolvendo esse ponto, né? Que eu vou chamar de ponto 1,5. Por quê? Porque, cara, a velocidade aqui a gente sabe que é zero, a gente vê que não tem variação de altura, e a gente vai ter a pressão aqui por causa dessa coluna de fluido aqui. Então, se a gente aplicar Bernoulli entre esse ponto e qualquer outro, né, em problemas no geral, a gente já vai ter, a maioria estão todas as informações que a gente precisa para aplicar Bernoulli. Então é sempre sábio você ver isso aqui e, tipo, tentar ver se o Bernoulli nesse ponto aqui encaixa, tá? No caso, a gente vai fazer Bernoulli entre 1 e 5. Então a gente vai fazer ponto 1, ponto 1 e ponto 1,5. A gente vai pegar velocidade. Quanto vale velocidade em 1, vale V1. Pressão vale P1. E H eu vou colocar arbitrário como sendo 0 metros. V em 1,5 vale 0. Pressão vai ser gama desse fluido aqui, que está aqui dentro, vezes 3,80, que eu vou chamar de H' por enquanto. E H também vale 0, não tem variação de variação de altura no ponto 1 e 1,5. Então, por Bernoulli, portanto, por Bernoulli, temos que V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama tem que ser igual a P2 sobre gama. A gente vai querer isolar... A gente vai querer isolar aqui o que puder, então a gente tem V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama tem que ser igual... Quem é P2? P2 é gama, que a gente viu, vezes H', né? Sobre gama. Aí esse gama corta com esse aqui. A gente tem então que V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama tem que ser igual a H'. Só que a gente não tem nem V1 nem P1, né? Só que a gente tem um manômetro aqui. E esse manômetro vai nos dar justamente a pressão em 1, porque a gente tem a pressão em 2. Aí a gente tem um manômetro entre 1 e 2, portanto dá pra gente saber P1. Então a gente vai colocar aqui, calculando P1. Calculando P1. Cara, para a equação manométrica, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês comecem do ponto que vocês querem saber, né? Querem calcular, ou que vocês já saibam. Que no caso aqui é o ponto 1, que é o que eu quero saber. E você desce. Qual é a pressão aqui? P1. Você desce e você soma. Mais, eu vou ter essa altura aqui, ó. Eu vou ter essa altura aqui, que eu vou chamar de H, sei lá, H2 linhas. Não vai aparecer outra coisa aqui. Eu vou chamar de H2, tá? Eu vou ter essa altura H2 aqui. Eu vou ter essa altura aqui de 0,2 metros, tá? Então eu vou ter P1 mais H2 vezes gama mais 0,2 vezes gama. Aí beleza, aqui não se altera a pressão, porque você está andando na horizontal. E você começa a subir. Então aqui você tem 0,2 vezes o gama manométrico, porque essa altura de fluido aqui já é do fluido manométrico. Você tem aqui o ponto 2, né, que está na mesma altura do ponto 1, então isso aqui vai ser H2 também, menos 0,2 gama do manométrico, menos H2, que multiplica o gama do próprio fluido. Então, e isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Porque você voltou para o mesmo ponto. Então, a gente tem que P1 mais, o que a gente viu? H2, gama vezes H2, mais gama vezes 0,2, menos gama manométrico vezes 0,2, menos gama vezes H2, menos P2, tem que ser igual a 0, beleza? Então a gente já de cara aqui percebe que esse gama vezes H2 cancela com esse, então a gente tem que P1 menos P2 tem que ser igual a, passo o gama manométrico para o outro lado, gama manométrico vezes 0,2, menos gama vezes 0,2, a gente tem que P1 menos P2 tem que ser igual ao
0,2, que é a altura do manômetro, que tem que multiplicar a diferença do peso específico entre os dois fluidos. Então a gente tem que P1 tem que ser igual a P2 mais 0,2, que multiplica a diferença de peso específico. Então a gente vai ter que isso aqui, se você fizer as contas, P1 vai dar 30 kPa. Beleza? Então a gente tem P1, a gente tem a galinha, né, que é essa altura aqui, 3,8, então a gente consegue calcular V1. V1, portanto, V1 ao quadrado sobre 2... Aqui a gravidade ele deu como 10, mas eu recomendo na prova você usar como 9,81. Mais P1, que a gente calculou como 130 vezes 10 ao cubo Pascal. O gama ele deu aqui, que é 10 a quarta, né? Deixa eu ver. Exatamente, 10 a quarta. 10 a quarta tem que ser igual a 3,8. Exatamente, então isso aqui a gente vai ter que V1 ao quadrado tem que ser igual a 3,8 menos isso aqui, esse 10 a quarta cancela com esse 10 ao cubo, vai ficar sobre 10, 30 sobre 10 é 3, menos 3, tudo isso que multiplica 20, né, porque é 2 vezes 10 lá no denominador. A gente tem que V1 tem que ser igual a raiz de 20, que multiplica 3,8 menos 3, que vai dar V1 tem que ser igual a raiz de 20 vezes 0,8. 20 vezes 0,8 costuma dar 16, né? Então raiz de 16, que é igual a 4 metros por segundo. Então, recapitulando, o que a gente vê nessa questão? A gente viu que estava rolando uma tomada de pressão dinâmica aqui, a gente aplicou Bernoulli entre o ponto 1 e esse ponto, que é uma coisa que você sempre... Que não é que você sempre quer fazer, mas tipo, fica esperto, fica ligado. Se você tem essa tomada de pressão dinâmica aqui, você já tem muitas... É igual jato livre. Jato livre e tomada de pressão dinâmica e às vezes estática, você tem várias informações nesse ponto. E para não jogar isso fora, quando você tem superfície livre também, para você não jogar informação fora, que você sabe o que tem ali, você normalmente quer aplicar Bernoulli nesses pontos. Então a gente aplicou Bernoulli nesses pontos, viu que a gente não tinha nem a pressão em 1 nem a velocidade, mas a gente percebeu o manômetro aqui embaixo, aplicou a equação manométrica e descobrimos a pressão em 1 e finalmente, fatalmente, descobrimos a velocidade em 1, tá? Então é isso. Se tiver dúvida aí, manda nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu respondo, beleza? Valeu!